Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso devocional e hoje quero compartilhar uma palavra contigo em 2 Crônicas, capítulo de número 35. 2 Crônicas, capítulo de número 35 e vamos ler um versículo da palavra do Senhor, versículo de número 18. Nunca, pois se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes, e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Amém? Amados, nesse capítulo de número 35, podemos tirar alguns pontos interessantes. Primeiro, os detalhes e os preparativos para essa Páscoa. Foi feito tudo com muita excelência e Josias procurou os detalhes, as observâncias da lei de Moisés para fazer com a máxima excelência. A palavra diz que nunca um rei celebrou tal Páscoa, exceto nos dias de Samuel, mas lembramos que lá é o período de Juízes. E o rei Josias morreu em batalha, morreu numa guerra. Então esses são os pontos principais do texto. Agora a mensagem que Deus traz para os nossos corações é que além do rei Josias aprofundar na libertação, já falei isso anteriormente, ele derrubou os altares, os ídolos que estavam nos montes, ele trouxe o povo para uma profunda busca de santidade e presença de Deus. Ele não ficou na superficialidade, ele aprofundou na comunhão com Deus, destruindo toda e qualquer tipo de idolatria. Ele celebra a Páscoa então agora, cumprindo as ordenanças de Moisés, tudo com muita excelência, com muitos detalhes e com muito cuidado, e isso rendeu até a própria palavra trazendo isso à memória, o versículo de número 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Lembrando que o rei anterior, Ezequias, também comemorou a Páscoa, mas igual Josias, não teve outro. Amados, interessante que a Páscoa era uma ordenança para ser cumprida todos os anos, mas a gente percebe, você que está me acompanhando nos devocionais, que os reis que passaram tanto em Judá como em Jerusalém não se importaram com isso, não deram valor a essa ordenança. Pelo contrário, o reino do norte, que era Israel, fez coisas terríveis perante o Senhor. E o reino do sul, ele andou de certa forma nos caminhos do Senhor, mas nenhum dos dois reinos preocuparam em celebrar a Páscoa. E agora me chama a atenção que essa Páscoa que eles estão comemorando vai marcar a história desse povo. Por quê? Porque a Páscoa que eles comemoraram, a primeira Páscoa, era a celebração da saída da terra do Egito para uma terra de promessas. Era a saída do cativeiro. Agora, amados, nesse capítulo agora, eu fiquei profundamente reflexivo, sabe por quê? Porque eles vão comemorar essa Páscoa e logo, logo, eles serão enviados para um cativeiro. Meu Deus, esse povo comemorando, celebrando essa Páscoa, não tinha noção que os seus filhos, os seus netos, iriam ser levados para um cativeiro como animais. E ali vão permanecer durante 75 anos. E aí já parou para pensar? Talvez o último encontro com Deus que teve, você foi na marra, te convidaram para ir, você não quis ir, não levou a sério. Talvez os cultos de celebração e aquele avivamento e você, não estou sentindo a presença de Deus neste lugar, não estou sentindo nada. A casa de paz, talvez foi feito foi com tanta má vontade, você foi tão insatisfeito para aquele lugar, mas talvez já parou para pensar que pode ser, era a última ocasião? Por que eu estou falando isso? Porque nós celebramos encontro com Deus alguns dias atrás, algumas festividades, e mal sabíamos que a igreja teria que fechar as portas, que o mundo mudou,
né? Então, assim, às vezes nós não aproveitamos aquele momento intenso na presença de Deus. Para pensar, talvez quantas oportunidades você já jogou fora ou continua jogando. Meditando nessa palavra, meu Deus, eu já conheci pessoas que já foram tão usadas por Deus, mas tiveram, né, o último encontro, a última celebração e se desviaram do caminho do Senhor e infelizmente morreram, vítima das drogas, da violência. Talvez você conhece alguém assim, né, que esteve um dia ali celebrando o Senhor com tanta alegria, mas infelizmente se afastou dos caminhos do Senhor. Esse povo se afastou dos caminhos do Senhor. Esta era a última celebração de Páscoa. Última celebração. Após essa celebração, depois de alguns anos, os filhos e os netos iriam para o cativeiro. E a próxima Páscoa será comemorada só depois da saída do cativeiro, ou seja, vai levar quase 100 anos, porque só no cativeiro são 75 anos. Então, amados, aproveite cada momento na presença do Senhor, aproveite cada detalhe e faça com muita excelência. Algumas frases que eu deixo para você hoje são as seguintes: não existe barreiras para a excelência. Se tudo que você for fazer for com excelência, nos seus estudos, no seu trabalho, pode ter certeza que você vai ser honrado. Eu sou prova disso. Quantas vezes experimentei isso? Quando você faz com excelência, né, existe uma recompensa. Quando fazemos a obra do Senhor com muito amor e excelência, pode ter certeza que ficará marcada na história e registrado no coração de alguém. Essa Páscoa que foi comemorada ficou marcada na história deste povo. E, para completar, viva o hoje, seja intenso na presença do Senhor, porque o amanhã pertence a Ele. Amém? Não sabemos o que vai acontecer amanhã, então seja intenso na presença do Senhor ainda hoje. E para finalizar, cuidado para não entrar em guerras que não são tuas, o fim pode ser de morte. Josias entrou numa guerra com o rei Neco do Egito e não era para ter entrado naquela guerra. Não havia uma direção, uma autorização de Deus, e ali ele perdeu a vida. Muitas vezes, guerras estão acontecendo ao seu redor e você entra nessas guerras e de repente você pode sair ferido, você pode sair machucado. Amados, aprenda uma coisa: aprenda a andar na direção de Deus, aprenda a andar dentro da vontade e do propósito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essas palavras no teu coração, no nome de Jesus.